Diga O que aí. você achou da decisão do Toffoli? Toffoli foi seu amigo, não? Você chegou a conhecer o Toffoli? Olha, eu conheci o Toffoli, sim. Eu trabalhei alguns momentos com ele e ele era um secretário da Casa Civil e eu tive contato com ele quando eu fui presidente do ITI, do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. E ele, num momento, ele me ajudou quando a Microsoft me processou. E ele me disse que não podia me defender como advogado, nem o meu procurador do ITI, porque era um processo pessoal, né? Mas ele me ajudou muito, me deu orientações e tal. Mas eu não posso dizer que eu sou amigo, eu tive contatos com ele, profissionais, né? E agora eu acho que a decisão dele é uma decisão que é tardia, mas ainda bem que veio, né? Porque a Lava Jato era um escândalo jurídico, né, gente? Não é a minha especialidade, a questão do direito, mas do ponto de vista das implicações sociais, econômicas, políticas, a Lava Jato ela precisa ser bem compreendida, bem analisada e também, eu acho que superada com todas as consequências que ela trouxe para a economia brasileira e para o próprio judiciário, né? Porque ela confundia coisas, ela gerou uma situação que pode normalizar estados de exceção, na minha opinião, que não são bons para a democracia. A democracia exige que a gente saiba que as regras serão cumpridas, né? Inclusive pelo judiciário. E o que o Moro fez, ele completamente gerou uma situação de distúrbio ali, né? De confusão, de atuação como um juiz que é um juiz acusador, um cara que articulava o Ministério Público, né? E é aquilo, né? Aquilo tudo foi confirmado, né? Quando a gente viu, né, as mensagens do Dallagnol e tudo mais. Então eu acho que o Moro já tinha decisões absurdas antes da existência da Lava Jato. Eu acho até que ele foi colocado na Lava Jato, a Lava Jato foi organizada em Curitiba exatamente porque tinha o Moro, porque precisava de um pau-mandado das elites, que é a outra parte que a gente não está falando, né, gente? Quem organizou a Lava Jato? Não foi o Dallagnol e o Moro, né? Isso precisa ficar claro, né? Esses caras ainda estão aí, e eles tiveram que recuar, mas eu não sou um iludido em relação a isso. Do ponto de vista jurídico, eu acho que é legal, está acontecendo uma recomposição, colocar o direito novamente no seu devido lugar, né, dentro dos parâmetros da nossa Constituição, mas a articulação política que queria destruir a esquerda no Brasil e o PT, ela foi feita por muita gente da elite brasileira que hoje fala, não tenho nada com isso. Bom, eu estou falando isso não é porque eu acho que tem que ter vingança, não é isso. É que a gente precisa aprender que atualmente eles não estão em condição nem de ir para a rua para defender o fascismo, para defender a quebra do Estado de Direito. Mas esses caras não desapareceram. É isso que eu queria chamar a atenção de todas e todos. O momento é importante para a democracia, é bom para a democracia hoje, mas as forças retrógradas recuaram, elas estão sem moral, elas estão escondidas, mas elas não desapareceram. É isso que eu queria alertar. Elas estão aí. Você tinha uma análise antes da eleição de que Sim. achava que podia rolar um golpe militar. De Sim. alguma maneira, você tinha razão, porque eles tentaram, não conseguiram. Sim. Não. Eu falava, a gente chegou a debater isso várias vezes, eu falava, acho que eles não têm as condições objetivas, mas entre a minha opinião e a tua, ninguém foi derrotado ali, porque não. Eles tentaram, mas de fato eles não tiveram as condições objetivas. Seria apoio internacional, unidade na tropa e coisas desse jeito. Você acha, Serginho, que eles ainda podem, que
ali na MAN, na academia, nos clubes militares, eles ainda estão fermentando o golpismo? Olha, Rovai, essa sua questão é muito boa, porque eles, nesse momento, eles estão recuados, né? Eles estão bastante recuados, e eu não tenho informações precisas de dentro dos quartéis, mas a minha impressão, olhando como algumas figuras deles atuam, como os oficiais que antes apareciam bufando nas redes, como eles estão fazendo, eu digo que eles estão bem recuados. Mas eu acho que o golpismo ele acompanha a ideia da tutela militar. Eu falei isso aqui também algumas vezes. A tutela militar não está sendo enfrentada, porque é aquela coisa que a gente tem. A gente passou pelo momento, conseguimos debelar o golpe de 8 de janeiro, não tinha condição objetiva, eu concordo com você, mas as condições objetivas podem não existir, os caras fazerem um estrago, né? O estrago eles fizeram, mas foi um estrago circunscrito, e graças à ação do Ministério da Justiça imediata, eles estão sendo processados, etc. Mas nos quartéis, os militares, eles são formados, principalmente a partir da Agulhas Negras, a escola de todos os oficiais do Exército, tem que passar pela Academia de Agulhas Negras. Lá, eles são formados com base no artigo 142 da Constituição, que diz que cabe às Forças Armadas a defesa da ordem e da segurança, ordem pública. O que é defender a ordem pública? O que é defender a segurança interna? Então, se a gente não mexe no artigo 142, a gente não tira um discurso legalizado da tutela. Porque você vai dizer, mas adianta tirar isso da Constituição? Claro que adianta. Por quê? Porque ao retirar isso da Constituição, você não pode mais ficar falando disso dentro da academia sem estar cometendo um equívoco constitucional ou uma ilegalidade. E militar não pode ficar formando as pessoas que têm que acatar a hierarquia com base na ilegalidade. O problema é que eles formam as pessoas dizendo que eles têm que cuidar da segurança interna, que eles protegem o país. E, na verdade, não. Eles atacam a democracia, eles são, né, como o Góes Monteiro falou, o partido militar. O Góes Monteiro, ele atuava contra as várias facções para ter uma única facção e que atuasse como o defensor dos interesses do Exército. Então, eles são quase que um partido político armado. E no dia 8 de janeiro, eles pagaram para ver como fizeram em 1964, onde um general sai de Juiz de Fora com as tropas em direção ao Rio, e todo mundo ficou esperando para ver o que dava, Rovai. Essa que é a verdade. É claro que tinha lá, dizem, né, os americanos preparados para interferir, etc, etc, etc. Dessa vez não, mas repare uma coisa, a extrema-direita está aí de bobeira, está aí no mundo inteiro fazendo estrago. Você vê o que está acontecendo na Argentina agora, né? Todo o confronto que está paralisando, de certa forma, as ações no Chile, que está na Europa. E aqui no Brasil, além de ter uma força política de extrema-direita que a gente viu é muito séria, muito grave, a gente tem a tutela militar. E a tutela militar, cada dia que passa, Dri e Renato, vai ficando mais difícil lidar com ela. Porque logo depois do 8 de janeiro, trabalhar o artigo 142 e fazer as Forças Armadas serem um órgão de defesa de ataques externos, de defesa nacional, e impedi-las de atuar internamente, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o chefe das Forças Armadas foi chamado para depor lá no 8 de janeiro deles, né? Foi chamado para depor para falar que ele estava sendo acusado de querer interferir no ataque ao Capitólio.
que não pode, isso é uma agressão, o soldado americano para atuar contra o povo, não pode. Aqui no Brasil não, aqui é o contrário. Então, na verdade, a gente precisa atuar sob a tutela militar.